Olá, olá, tudo bem com você? Aqui é o Matias Alves e nesse vídeo eu vou estar lendo e falando, comentando aqui um pouco do livro A Ciência para Ficar Rico. O que eu vou estar falando aqui está no capítulo 9, que é de fundamental importância. O livro todo é de extrema importância. Ser estudado. Esse livro não é um livro para ser lido, é para ser estudado a vida toda. Todo dia, se você puder ler um capítulo, ler alguns parágrafos, ler uma página, é de extrema importância se você dá valor a conseguir e conquistar a prosperidade, a riqueza. Então, sem mais delongas, vamos lá a essa parte que eu acho de fundamental importância. No livro diz assim: se você quer ficar rico, você não deve observar a pobreza. As coisas não se formam pensando-se em seus opostos. Não se pode alcançar a saúde estudando ou pensando na doença. A retidão não pode ser promovida estudando ou pensando em pecado. E ninguém enriquece estudando e pensando na pobreza. É aquilo que eu já tenho falado nos meus vídeos. A realidade só existe onde a mente põe o foco. Buda disse isso. Então nós sabemos que se você pensa em alguma coisa e você logo que você está pensando, você está sentindo, suas emoções estão sendo movidas. Nisso é essa realidade que você está criando na sua vida. Então o autor fala aqui que se você quer ser rico, você não deve pensar, não deve falar de pobreza. Fique longe de pessoas que comentam sobre esse assunto ou de situações como a televisão, por exemplo. A televisão, péssimo meio de informação se você quer ficar rico, porque a televisão só mostra desastre, corrupção, roubo, miséria, desordem no mundo, enfim, tudo que não promove a prosperidade e a fé para o sucesso. Então, não é o caminho você assistir televisão. Esqueça da sua televisão. Ou use ela simplesmente para ver vídeos, ver palestras, ver reportagem que fala sobre sucesso, que fala sobre prosperidade, que você pode ali estar vendo talvez num aparelho DVD ou um pendrive, alguma coisa, mas canal aberto, esqueça. Televisão é um lixo. A medicina, como a ciência da doença, aumentou a doença. A religião, como a ciência do pecado, promoveu o pecado. E a economia, porque é um estudo da pobreza, encherá o mundo com a miséria e a necessidade. A medicina, por ficar estudando a doença, então dá-se o foco muito à doença, não à cura, dá-se o foco à doença. E a mídia ainda acaba de alarmar ainda mais a coisa, crescer ainda em uma dimensão maior. Então tende a aumentar a doença. As religiões, como só falam do pecado, e foge do pecado, o mundo está cada vez mais envolvido no pecado. Pecado é uma palavra religiosa, que eu não gosto muito de comentar sobre o assunto. A economia, porque é o estudo da pobreza, encherá o mundo com a miséria e necessidade. É o que os economistas falam, né? O tempo todo aí. Economize, porque a situação vai ficar cada vez mais difícil, cada vez mais obscura, cada vez mais preta. Déficit na economia, déficit no governo, buraco, rombo, é isso o tempo todo que a mídia fala. Então, tende a criar mais problema, mais crise no mundo. Então fuja disso. Não fale sobre a pobreza. Não a investigue ou relacione-se com ela. Nunca se preocupe com suas causas. Você não tem nada a ver com isso. O autor deixa isso aqui muito claro. Você não tem nada a ver de ficar querendo entender sobre esses problemas políticos, economia, não sei o que. Isso não vai adiantar em nada. Foque em ficar rico. Vai estudar as pessoas que estão ficando ricas, porque estão. O ano de 2016 foi um ano de crise no Brasil. E o número de bilionários pulou de 31 bilionários para 43 bilionários. E fora os multimilionários e os que não eram milionários que se tornaram milionários. Se você tem dúvida, olhe ao seu redor e você vai ver um monte de casas na sua cidade, mansões sendo construídas, carros de luxo para cima e para baixo. Então, foque na riqueza. Esqueça a crise, esqueça esses problemas que a mídia fica falando. O que toca a você é a cura. Não perca seu tempo nas chamadas campanhas de caridade ou trabalho de caridade. Na sua maioria,
A caridade tende somente a perpetuar a miséria, que tenta erradicar. Eu não digo que você deva ser desumano e cruel e recuse a ouvir o grito da miséria, mas você não deve tentar erradicar a pobreza com as formas convencionais. Ponha a pobreza longe de você e ponha tudo que lhe é pertinente longe de você e faça o melhor. Fique rico. Esta é a melhor maneira de você poder ajudar os pobres. Ou seja, se você é pobre, como é que você vai ajudar outro pobre? Tem um ditado: trabalhar para pobre é pedir esmola para dois? Justamente. É um ditado popular, mas faz todo sentido. Porque o cara que é pobre não vai poder te ajudar muito. E se você sendo pobre, você não vai poder ajudar muito o outro. Talvez você possa dar uma pequena esmola, uma pequena ajuda ali no dia, mas isso não vai tirar ele do lugar que ele está. Agora, se por outro lado você ficar rico, talvez você possa dar uma condição muito melhor para o cara e ensinar ele a ficar rico. O próprio livro aqui fala isso. Então, o mais importante, em vez de você dar o peixe, é você ensinar a pescar. Você ensina essa pessoa a ficar rica. Você, se ela não quiser, é problema dela. É ela com ela, não tem nada a ver com você, mas você prova que você ficou, que é capaz de ficar. E, se ela quiser, ela vai seguir os seus passos e vai prosperar na vida. Você não pode ater-se à imagem mental que deve lhe tornar rico se você encher sua mente com os retratos da pobreza e de todos os seus problemas. Já falamos sobre isso. Não leia livros ou papéis que dê atenção circunstancial à miséria, aos moradores de asilos, aos horrores do trabalho infantil e assim por diante. Não leia qualquer coisa que encha sua mente com as imagens sombrias do sofrimento e da necessidade. Então, o que já falamos também. Não assistir televisão, não ler livros que dê atenção a essas coisas, ao sofrimento, à miséria, à doença. Esquece disso, esquece. Não vai te ajudar em nada. E nem vai ajudar a outra pessoa. Você está perdendo tempo, jogando sua energia fora. Você não pode ajudar os pobres sabendo estas coisas. E o conhecimento difundido delas não acaba com a pobreza. Que eu acabei de falar agora. Você saber disso, você ler sobre isso, se informar sobre isso, não vai acabar com a pobreza no mundo. Vai ficar você e os outros pobres. O que acaba com a pobreza não é guardar os retratos da pobreza em sua mente, mas ter os retratos da riqueza, da abundância e possibilidades na mente dos pobres. Você não abandona os pobres em sua miséria quando você se recusa a permitir que entre em sua mente o retrato dessa miséria. A pobreza pode ser erradicada não aumentando o número de pessoas bem intencionadas que pensam na pobreza, mas aumentando o número de pessoas pobres que se propõem com fé a enriquecer. O que eu já disse. Observe, a pobreza pode ser erradicada não aumentando o número de pessoas bem intencionadas que pensam na pobreza. Ou seja, se fosse assim para resolver o problema da pobreza, já tinha resolvido. Olha um monte de pessoas que tem bem intencionadas aí, que fica querendo ajudar a pobreza, falando da pobreza, se envolvendo com a pobreza, e o mundo está na miséria. Mas pelo contrário, você ajuda quando você se propõe com fé a enriquecer. Quando você se propõe com fé a enriquecer, automaticamente você vai enriquecer a vida dos outros, porque dinheiro é um fluxo, dinheiro está em movimento. Então, com isso, você vai pagar pelo aquilo que eles vão te proporcionar. Por exemplo, se você for rico, você vai pagar uma doméstica, você vai pagar o cara que lava seu carro, você vai pagar o mecânico que arruma seu carro, o pedreiro que mexe na sua casa, o cara do jardim, você vai comprar mercadoria, você vai revender mercadoria, você vai comprar roupa, você vai, enfim, viajar de avião. Então você está criando mais riquezas no mundo. Os pobres não necessitam de caridade, necessitam de inspiração. A caridade dá-lhes somente o pão para mantê-los vivos em sua miséria, ou dá-lhes um entretenimento para fazê-los esquecer disso por uma hora ou duas. Ou seja, quando nós vamos lá e damos uma pequena caridade, uma esmolazinha, nós fazemos eles felizes ali por alguns minutos, por algum tempo, mas a miséria continua na vida deles. Eu não estou dizendo para não dar, eu dou. Eu às vezes saio na rua com dinheiro mesmo para poder dar de caridade. E aí quando eu vejo uma pessoa realmente necessitada, eu dou ali R$5, dou 2, dou várias moedinhas, dou R$10. E você pode fazer doações também para aquelas casas de caridade que tem crianças com síndrome de Down, crianças com câncer, crianças com problemas de saúde.
pode fazer para asilo, pra orfanato, para onde você quiser. Isso é bom e é louvável, e mais você doa, mais o universo te retribui, mais o universo te dá. Mas não se envolva com isso. O que o autor fala o tempo todo no livro é para você não se envolver, porque há pessoas que se envolvem profundamente com aquilo, fica comovido. Se você faz isso, você está no sentimento de tristeza, naquele sentimento de pobreza que o mundo, né, tem falta, que o mundo existe a escassez. E o mundo é muito rico, o mundo é muito próspero. Abundância, prosperidade. O que falta o problema no mundo é a má divisão de recursos, ou seja, a logística, a estratégia que é um problema no mundo. A falta de alimentos, por exemplo, não é porque existe falta de alimento no planeta. Existe um problema de logística, existe um problema de administração, é uma outra coisa, não tem nada a ver com a falta no mundo. O mundo é muito abundante. Então ele fala que você deve focar na abundância, focar na riqueza o tempo todo, e assim você estará ajudando mais e mais pessoas. Então faça a sua doação. Se você quiser fazer, sentir vontade, faça. Eu faço e recomendo que você faça, mas não se envolva com isso. Por exemplo, programa de TV que você fica lá assistindo e se envolvendo com aquilo. Não se envolva com isso. Achando que você fazendo isso, você está tirando a pessoa da miséria. Você não está tirando a pessoa da miséria. Você está fazendo isso ali com realmente uma boa vontade ali naquele momento de ajudar ela. Mas o que você poderia fazer mais mesmo é inspirar ela a sair da pobreza. Mas se você ainda está na pindaíba, se você ainda está em dificuldade, como você pode inspirar essa pessoa a sair? E outra coisa, a maioria dessas pessoas não querem. Você pode sentar do lado delas e conversar com elas, falar que há possibilidade delas sair dali, que elas têm que estudar, não é estudar ir para a faculdade ou estudar ir para a escola, é estudar sobre o sucesso, sobre a saúde, sobre a liberdade, sobre a paz. Elas começam a se queixar, começam a falar da dificuldade delas, que elas não podem, que elas são limitadas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Ou seja, elas querem ficar. Então, não se envolva dessa forma. Apenas ajude ali o que você puder ajudar, os abençoe, peça ao universo que dê força e que o universo influencie a entrar no caminho da luz. Mas a inspiração pode fazer com que saia da sua miséria. Se você quiser ajudar aos pobres, mostre-lhes que podem se tornar ricos. Prove ficando rico você mesmo. A única maneira da pobreza ser banida para sempre deste mundo será tendo um grande e constante, crescente número de pessoas praticando os ensinamentos deste livro. As pessoas devem ser ensinadas a tornar-se ricas pela criação e não pela competição. Esse livro refere isso ao tempo todo. Nós devemos ficar ricos pela criação e não pela competição. Não há com que competir no mundo. O mundo é abundância, é prosperidade, é riquezas naturais para todo lado e riquezas também como dinheiro e como ouro. Então não há o que competir, é ser criativo. Toda pessoa que fica rica pela competição derruba a escada pela qual subiu e derruba os outros. Mas cada pessoa que fica rica pela criação abre caminho para que milhares a sigam e as inspira a fazer isso. Você não está mostrando dureza de coração ou má vontade quando você se recusa a ter piedade da pobreza. Ver a pobreza, ler sobre a pobreza, pensar e falar sobre ela ou escutar aqueles que falam sobre ela. Use sua força de vontade para manter sua mente fora do assunto da pobreza e para mantê-la com fé e propósito na imagem de que você quer e está criando. Ou seja, aqui no final ele fala para você manter a sua mente com a fé e o propósito na imagem da riqueza, na imagem daquilo que você quer. Então as coisas não podem ser criadas pelo seu oposto. Se você quer ser rico, bem-sucedido e próspero, mantenha o foco, a sua atenção o tempo todo nas riquezas. Quando passar um carro bonito perto de você na rua, olhe para aquele carro, admira, agradeça ao universo que aquele carro existe e que existe a possibilidade de você ter, porque alguém tem. Se alguém tem, você tem a mesma possibilidade de ter, porque todos nós temos a mesma mente. O que muda é a mentalidade. Abençoe aquela pessoa, abençoe o carro e agradeça ao universo. Obrigado, obrigado, obrigado. O meu eu sei que já está a caminho.
E uma casa do mesmo jeito, roupa, tudo que você vê, agradeça. Que se tem ali, é a possibilidade sua também de ter. Então, dê atenção a isso. Se você estiver andando na rua e você vê um mendigo, em vez de seu coração partir de ver aquele mendigo, tá ali, aquela situação difícil, tire sua atenção. Coloque a sua atenção no rico. Coloque a sua atenção na casa bonita, no jardim bonito, na casa bonita. Isso parece egoísmo, mas que nós entendemos sobre a criação não é nada de egoísta. Porque quando você olha para o mendigo, o pobre ali, e o seu coração parte, o que você está mandando para o universo? O sentimento de pobreza, o sentimento de falta. E o que o universo vai te responder? Com o mesmo sentimento. Vai te responder com a mesma energia. Vai criar falta na sua vida para você entrar nessa mesma frequência. As pessoas não têm conhecimento desse fato, desse evento tão importante. É por isso que o mundo está nessa condição. Quando você vê reportagens de horrores, violência, pobreza, de catástrofe, calamidades na televisão e você fica emocionado, partido, até chora às vezes por aquilo, a única coisa que você está fazendo ali é atraindo miséria para a sua vida. Então saia fora disso. Preste atenção nas coisas bonitas, que as coisas bonitas vão te fazer você sentir uma boa emoção, você vai rir, você vai ficar feliz, você vai ficar em um estado de euforia, de alegria, de ver uma flor bonita, um jardim bonito, de ver pessoas bem vestidas, de ver um carrão, de ver uma casa bonita, de ver dinheiro, de ver ouro, enfim, qualquer coisa. Essas coisas vão alegrar seu coração. E com isso você está atraindo mais disso para você. Então a realidade não é criada pelos seus opostos. Você não vai atrair riqueza e prosperidade prestando atenção no oposto, que é a pobreza, a escassez e a falta. Mas você vai atrair prestando atenção na riqueza. Então tudo aquilo que você quer, preste atenção naquilo que você quer. Aquilo que você não quer, esqueça. Não dê atenção a isso. Ok? Para hoje era isso. Eu vou voltar aqui com mais vídeos falando sobre o livro A Ciência para Ficar Rico e dando aí umas pinceladas a mais aí na leitura do livro. Então, se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal para você estar entrando num grupo seleto de pessoas que estão buscando se desenvolver, ser melhor na vida, prosperar, ser bem sucedido, rompendo aquelas crenças, aqueles paradigmas que nos impedem, né, de crescer na vida, e nos conectar com o universo, conectar com a existência. Então dá seu like, compartilha, se inscreva. Desejo para você muita paz e muita luz. Um grande abraço.